E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta pontualmente 1h05 direto do trono de Deus para falar de reflexões em Jó. Vamos lá, galerinha, senta o dedo no aviãozinho. Vamos chamando o pessoal aí para participar. Enquanto isso, a gente vai aguardando o Marcelo entrar, né? Maravilha, maravilha, maravilha. Mais um almoço direto do trono de Deus. E a gente começa pontualmente 1h05 para a honra e glória do Senhor. Vamos lá, simbora, galera. Então, a gente deixou de tarefa ontem. O que a gente deixou de tarefa ontem? Quem lembra? Entregar nas mãos de Deus, né? Falar, Senhor, eu sei que o Senhor tem me livrado, sim, de todas as dores. O Senhor tem me livrado de coisas que eu não tenho visto. O Senhor tem me dado livramentos aí de morte. E eu quero agradecer porque todos os dias o Senhor tem andado aí comigo. O Senhor tem me abençoado grandemente. Tem ido à minha frente, tem transbordado do teu amor sobre a minha vida. E eu espero que todo mundo tenha feito essa tarefa, porque ela é muito significativa, ela é muito boa. Sabe, você sente o transbordar de Deus na sua vida. É fantástico, é fantástico quando você sente esse transbordo. E é um alívio também porque você entrega verdadeiramente a sua vida na mão de Deus, sabendo que Ele é quem vai à sua frente, né? É como a palavra de Deus diz, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio. Então, quando a gente entrega verdadeiramente, né, nas mãos de Deus a nossa vida, a gente sente esse transbordo maravilhoso, né? A gente percebe que realmente a gente não é nada, não é ninguém, e que Deus é tudo. Né, Marcelo? É isso aí. Não tem como não ser. É como o Jó disse ontem, né? Ele que tem toda a honra, todo o poder e toda a glória. Então, assim, se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, ele não faz e pronto. É E a verdade. gente tem que entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Significa que se ele não está fazendo, é porque ele só faz o que é de bom pra gente. Então, é porque não é bom, né? Ou porque não tem propósito. O Senhor só nos dá as coisas conforme o propósito dele, né? Não é Uhum. isso? E você fez a tarefa, Marcelo? É isso aí. Marcelão? Isso aí. Exatamente isso aí. Você fez a tarefa, Marcelão? É isso aí mesmo. Tá certinho. Tu tá sentando o dedo no aviãozinho e não tá prestando atenção em mim, né? A tarefa de ontem de entregar na mão de Deus? Hum. Ah, sim, nós fizemos juntos, rapaz, ontem. Agradecer, né? Por Isso. todos os Na oração mesmo livramentos a que gente ele não fez. tem. Sim, com Foi. certeza. Na oração de encerramento mesmo nós fez. É verdade. Nós Lembrando que fez. é importante também você fazer sozinho, né, no seu quarto, entre quatro paredes, né? A palavra de Deus fala a respeito de você chamar no secreto, conversar com Deus ali no secreto, né? Você e Deus. Sabe Tem por até uma quê, música que Cláudio? fala assim, eu vou contar tudo para Deus, né? Oi, Sabe por quê, Cláudio? por quê? Porque na verdade é o seguinte. Existem coisas que a gente não tem coragem de falar e dizer para ninguém, a não ser para Deus. Primeira coisa. Existem processos eu sinto vergonha de fazer assim ou assado, e aí a gente só consegue quando está só você e ele. Tem algumas coisas que ele quer trazer à tona dentro do seu coração e dentro da sua vida, que ele só consegue fazer você e ele também. Não pode ficar tendo
interrupções ou alguma coisa do tipo, sabe? É muito importante que estejamos lá, só nós, entendeu? Uhum. E ele fala Eu acho que é por também, Jesus Cristo também fala a respeito dos fariseus, né? Que só clamavam a Deus ali na frente das pessoas para mostrar que eles clamavam a Deus, para mostrar que eles tinham intimidade com o Espírito Santo, quando na verdade, acabava que eles não tinham intimidade nenhuma com Deus, porque eles não clamavam de todo o coração. E quando você está ali no secreto, você não está mostrando nada para ninguém. Então tá verdadeiramente só você e Deus, né? Uhum. E hoje a Exatamente. gente vai falar sobre o 27, né? E o 27 a Exato. gente tem aquele conflito, né? Que a gente teve ontem, que teve outro dia também, a Tem? respeito da fala, Tem. né? Da divisão Ah, sim. daquela fala, né? Que tem alguns estudiosos que acreditam que Sim. é Zofá que fala, né? E do Porque a versículo 3, linguagem. ele acredita que é Zofá falando a quarta vez. Isso. E existem alguns estudiosos que acreditam que seja, como é que fala? Que seja Jó repetindo algumas falas de Sim. Zofá, exatamente com propriedade, né? Com ironia, colocando de forma mais assertiva, digamos assim, né? Verdade. Sim. A gente tem esse conflito hoje de novo. Então, vamos embora? 20, 27. Bora. Sim, 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 sim. E eu tô, ó, cada dia aumenta mais o número de Bíblias. E É, eu também, sabia? Sabe o ha, que é ha, essas ha. todas? É que elas todas estão bem aqui, ó. Eu peguei, Não, eu peguei nesse uma bem aparelho. aqui, ó. Por isso que eu vi também essa questão da divisória lá, né? E Ah, você sabia que as divisórias elas acontecem só nas Bíblias que são de tradução nova, sim, né? sabia. As Bíblias que não são de tradução nova, elas não têm essa Não divisória. tem divisão. Não tem divisão. E Exatamente. antes disso, antes da tradução também, não existia separação entre capítulos e versículos. Era tudo uma porrada só. É. Tanto que você vai pegar Eu estou aí. fazendo esse semestre, estou fazendo introdução ao Antigo Testamento. Ainda não fiz bibliologia, estou doido para fazer, para aprender um pouquinho. Você pega aí, por exemplo, o 27. Antigamente ele era um capítulo só, até mais ou menos o 32, se eu não me engano. Porque. Não, é até o. Isso, até o 31 era só o 27, na verdade. Não havia essa divisão de Jó, 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 Jó. Entendi. Vamos no 27? E Jó continuou sua fala e disse: O que é que Jó disse? Juro por Deus, pelo Todo-Poderoso, que não quer me fazer justiça e que enche de amargura o meu coração. Juro que, enquanto ele me der forças para respirar, olha só que maravilha isso. Os meus lábios Sim. nunca dirão coisas más. A minha língua não contará mentiras. Nunca direi que vocês têm razão de me acusar. Enquanto viver, insistirei na minha inocência. Fico firme e não desisto de dizer que estou certo, pois a minha consciência nunca me acusou. Perfeito. Quer começar falando? Jó, ele não dirá coisas más e nem mentiras e reafirma a justiça. Você pode dizer isso hoje para você, em relação à sua vida? Isso é muito arriscado, viu? Isso você precisa ter uma consciência de Jó para você realizar isso, para você colocar-se assim perante e diante de Deus.
Não significa que Deus te deva alguma coisa ou alguma satisfação por causa da sua justiça. Mas é Como ele importante. colocou no anterior. Exatamente. Mas é importante entender que é extraordinário um ser humano que pode dizer isso. Não se não pode agir dessa forma, que Melhor que passo não diga você nada. precisa, que passo que você precisa dar na sua vida a partir de hoje, a partir de agora, a partir deste momento, para que você comece a poder falar isso, né? Simples, eu preciso enxergar a vida de Jó, conhecer a vida de Jó, entender porque Deus fala no início do capítulo dele que vistes meu servo Jó, o quão ele é bom e fiel. Então, se Deus está enxergando você como bom e fiel, se Deus está enxergando ele como bom e fiel, quais são os passos que você precisa galgar na sua vida para que seja visto como bom e fiel? Eu tenho que agir como Jó agia. Melhor ainda, eu preciso agir como Deus age. E qual é o exemplo que Deus nos deixou para que a gente haja como ele age? O Filho dele, Jesus Cristo. Só E para aí, deixar claro uma coisa. sim, Jó, em momento nenhum, ele não diz que não tem pecado. O que ele faz é defender a integridade dele. Isso é muito importante, tá? Porque, assim, todos nós pecamos e destituídos estamos da exatamente. glória de Deus. Então, o que ele está Exatamente. dizendo é que ele, mesmo quando ele peca, mesmo quando ele age de maneira errada, ele faz conforme a lei ordena. Ele vai lá, ele faz o sacrifício e pede perdão a Deus pelos pecados. E ali ele é limpo, ele é purificado. Então, Jó o Exatamente. tempo todo está defendendo a integridade dele. Ele é Legal. íntegro. Legal. Além disso, é muito importante a gente perceber o seguinte, Claudinho. Não se frustre. Por quê? Porque se você viver uma vida inteira de desonestidade, você viveu uma vida inteira de construindo uma história na sua vida, de que você é uma pessoa injusta, que você é uma pessoa desonesta, que você é uma pessoa mentirosa, e você, a partir de hoje, decidiu, eu não serei assim mais e acabou? Não, não acabou. Porque as pessoas enxergam você a partir do reflexo que você deixou na sua história. Como que eu digo isso? Eu digo isso a partir de mim, a partir da minha família como me olhava e a partir dos meus pais como me olhavam. Como me olhavam como uma pessoa que não gosta de estudar, como uma pessoa que não termina o que começa, como uma pessoa que mente muito e como uma pessoa mulherenga, como uma pessoa que esconde as coisas para se dar bem ou então para não ter pena, não para que as pessoas não tenham pena dele. Ah, eu sou uma pessoa que me viro sozinha, não preciso de ninguém. E aí gera um processo de é assim que os meus pais me olhavam. Tanto é que eu fiz meu processo na escola foi, eu fiz a sexta série, depois a sexta série, depois a sétima série, depois a oitava série, depois a oitava série, depois a oitava série, depois primeiro, segundo, terceiro ano, que foi a coisa mais mole da minha vida fazer. E É além que você disso, eu treinou muito na sexta e na oitava. para fazer direito. Exatamente. E aí eu Tá certo. comecei um curso de sistemas de informação, fui até a metade e não terminei. Aí eu comecei um curso de psicologia, fui até a metade e não terminei. Aí eu comecei um curso de teologia, fiz o primeiro semestre e não terminei. Então, assim, e agora estou no segundo semestre de teologia e vou terminá-lo, porque eu decidi que eu Amém. decidi mudar a minha vida. Eu decidi, e hoje sai um amém de Cláudia, mas antigamente saía um será que vai mesmo? Porque eu construí, é sério, porque eu construí um histórico da minha vida. Então não adianta. Você construiu uma história. E a partir do momento que você decide mudar, você tem que reconstruir essa história. Então não se frustre, porque as pessoas olham para você e ainda veem o antigo. Comece a mostrar o novo para as pessoas. Não A gente force vê que as isso em pessoas Paulo. vejam. A gente vê isso em Exatamente. Paulo. As pessoas tinham medo de Paulo. Por quê? Porque antigamente ele era, né, o cara que metia medo nos judeus, nos israelitas, né, nos cristãos. Exatamente. Então, precisou Barnabé intervir para que as pessoas parassem de ter medo. Então, Extraordinário. Paulo Extraordinário. também era visto assim. E aí o que que É, eu, acontece? O que que acontece?
Acontece o seguinte, que como que eu faço, Marcelo, então, para ter força para continuar nesse processo de mudança? Porque se ninguém acredita em mim, ninguém confia em mim e não confia, eu vou continuar sendo o antigo. Lembre-se que existe uma pessoa que te enxerga como você vai ser. Essa pessoa é Deus. Então ela enxerga você e te ama como você é, como você vai ser. Ele não te julga por quem você foi ou pelo processo de transição. Ele te ama por quem você vai ser. E aí você sabe que Deus te dá apoio e isso te dá força para você guinar e para você continuar. Bom domingo! Tá, bom domingo. Beijo no coração para você continuar em frente. Então eu acho que é isso. Esses primeiros 6 versículos aí. Ontem o capítulo inteiro tinha 6 versículos. Hoje, nos primeiros 6 versículos, a gente falou um capítulo inteiro. Eita, poxa. É verdade. Ele Eu tô fala vendo, ó, sobre a devoção, né, de Jó. tô bonito. Esse primeiro capítulo aí mostra exatamente isso, a devoção de Jó, né? Eu vejo assim, do 1 ao 6 fala, eu anotei assim, do 1 ao 6 fala sobre a devoção de Jó, do 7 ao 10 fala qual é a esperança do ímpio, e do 11 ao 23 fala da esperança dos ímpios, né? Da herança, perdão, dos ímpios. Aí você vê aí do 1 ao 6, ele fala o seguinte, que ele tá falando que Deus é todo-poderoso, ele fala sobre justiça, né? Ele fala assim, pelo Deus vivo que me negou justiça, né? Ele Aham. lá no 2. Então, assim, que me deu amargura à minha alma, né? Então, ele Ele diz que não foi diz Deus que quem Deus deu. é injusto. Olha só, presta atenção nisso. Ele não diz que Deus é injusto. Ele diz que negou a minha justiça. Jó é um cara muito sábio, muito Exatamente. inteligente, ele é muito Ele sábio é. com as palavras, né? Ele é. E no 3 ele reafirma, ele coloca: enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus Exato. lábios não falarão maldade, e minha língua não proferirá nada que seja falso. Tá vendo Né? só? Então, Ele é muito isso sábio. é fantástico. Ele continua íntegro ali. Tá doendo, tá ruim, mas ele continua ali com domínio próprio, né? Então ele mostra que ele tem uma devoção a Deus, ele ama a Deus, mesmo que ele passe por tudo que ele está passando, mesmo que doa, ele ama a Deus. Cara, ele perdeu 10 filhos e ele ama a Deus, entendeu? Exatamente. Exatamente. Simbora do 7? Aham, do 7 ao 10. Você Que lê? todos os que são contra mim, os que são meus inimigos, sejam castigados como maus, como os perversos. Que esperança terão os teus quando Deus lhes tirar a vida? Quando estiverem em dificuldades, ele não ouvirá os seus gritos, pois Deus não é a alegria deles, e eles nunca fizeram orações ao Todo-Poderoso. Vou ensinar a vocês como é grande o poder de Deus. Vou explicar os planos do Todo-Poderoso. Não é Era só até preciso, o 10. pois... Oi? Até o 12. Era só Não é até o preciso... 10. Ah, então vai lá até o 10, vai. Então deixa eu voltar. Então, Pois Deus não é a alegria deles. E eles nunca fizeram orações ao Todo-Poderoso. olha, e por que que isso é importante? Né? Porque até o 10 é muito importante. Porque é o seguinte, ele está chamando a atenção, principalmente o 10, ele está chamando a atenção aí para a seguinte questão, que os amigos dele estão ali acusando ele, apontando o dedo para ele, mas em momento nenhum, eles fizeram uma oração ao Todo-Poderoso. E aí ele começa colocando assim, ó, sejam os meus inimigos como os ímpios, mesmo aqueles que fingem ser cristãos, são como os ímpios, né? Então, e os meus adversários como os injustos. Jó não é injusto, Jó não é ímpio, Jó não falou nenhuma palavra mal até aí, ele tá certinho. Então ele não tá falando dele, ele tá falando daqueles que agem de Sim. maneira errônea, né, contra Deus. E aí ele fala assim, é,
Pois qual é a esperança do ímpio quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida? Está falando sobre morte eterna. Enquanto ele está vivo, ainda há esperança de mudança, há esperança de conversão, há esperança de uma nova vida, entendeu? E naquela época em que Jó estava ali, Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Então, de onde vinha? Tanto que só em Atos que você vê Paulo falando que a salvação é para os gentios. Então, de onde vinham essas palavras? Será que vinham mesmo de Jó? Porque assim, ou do Espírito Santo falando com Jó, né? Porque assim, Jó fala o tempo todo coisas que eu vejo o Espírito Santo falando com ele, e ele em momento nenhum, em todos os momentos, ele diz que não escuta a voz de Deus. Ele fala que Deus não está falando com ele, que ele não está sentindo Deus, que o silêncio de Deus está incomodando ele. Mas quando ele está falando, ele fala coisas que você vê que é o Espírito Santo falando através dele. E você vai ver isso bem claro lá no 28. No 28, eu grifei, inclusive, alguns textos do 28, dando spoiler aí, como Marcelo. Mas eu estou esperando aí. É o 28? Deixa eu confirmar se é o 28. Ah, é muita Bíblia na minha cabeça. É muita Bíblia. Enfim, quando Deus começa a falar aqui, no 38, desculpa. No 38, eu grifei vários textos do 38, né? Que no 38 você vê palavras de Deus falando com Jó, que são palavras que Jó já havia falado no contexto dele, nas frases dele. Então, assim, eu vejo o Espírito Santo de Deus falando com Jó, entendeu? Claramente, de que os ímpios, eles não têm vida eterna, os ímpios não têm salvação, enquanto eles estão o quê? Ímpios. Se a crença era que só existia salvação para Israel, como é que Jó fala isso? Ele está dando spoiler de Jesus Cristo aí? Né? De salvação para todos? E aí, o que acontece? Então, ele fala assim, ó, só Deus, o seu clamor, quando vier sobre ele a aflição, né? Só Deus ouvirá o seu clamor quando vier sobre ele a aflição. Então, eu vejo Jó aí, como dizia meu pai, com uma interferência entre o que ele está ouvindo de Deus, entendeu? Ouvindo o Espírito Santo falar e acreditando que vem da mente dele, né? Que ele fala, eu não escuto Deus falar comigo, Deus não fala comigo, Deus não sei o quê. Então, acho que tem uma interferência aí. Então, ele está acreditando que, tipo, a mentezinha dele está falando com ele, né? O subconsciente, quando é o Espírito Santo de Deus dizendo para ele, Jó, os ímpios. Eu ouvi em um treinamento ontem justamente isso. A pessoa estava falando assim, ei, você está falando aí que é subconsciente, você está falando aí que é a consciência, você está falando aí que é o insight que está vindo da sua cabeça. Deixa eu te falar quem está falando. Quem está falando dentro da sua cabeça é o Espírito Santo. Então, não acho que é insight, não. Não acho que é subconsciente, não. Quando você traz à luz alguma coisa, alguma ideia... Eu estava lendo sobre isso hoje de manhã, Cláudio. Deixa eu ver se eu leio aqui um pedaço. Antes de você falar. Aqui, ó, Gálatas 5, 22 e 23, ele diz assim, ó. Mas o Espírito de... Cortou. Marcelo? Eu acho que você caiu. Eu acho que Marcelo caiu aí. Então, mas é exatamente isso, sabe, Marcelo? É exatamente o Espírito Santo de Deus falando, sabe, no coração de Jó ali naquele momento. Ele está ali revelando para Jó coisas, assim como o inimigo, não querendo comparar Deus com o inimigo, porque Deus é onisciente, o inimigo não.
O inimigo só sabe das coisas que aconteceram no passado porque ele estava ali rodeando a terra. Mas, assim como o inimigo fala que a lua não tem seu brilho próprio, né, ali para ele faz, e ele faz, fala isso, né, na questão para Jó, assim como ele faz isso, Deus, né, o Espírito Santo de Deus está falando para Jó ali, Jó, não fique aflito, sabe? Não fique incomodado, não fique desesperançoso por conta da situação que você está passando. Não é porque você pecou, não é porque aconteceu alguma coisa de errado, não é por causa disso. É porque a gente está trabalhando para que haja mudança na sua vida, transformação na sua vida. E Deus é, 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 enquanto ele é ímpio, enquanto ele está nessa questão, se Deus lhe tirar a vida, se ele morrer, não tem esperança nenhuma. E como você disse lá nos capítulos atrás, se você morrer, ainda assim, você morre com a sua esperança de que você me verá face a face, de que você terá, né, a sua audiência com Deus, né? Enquanto o Marcelo entra, ele falou que está entrando aí, eu vou ler do 11 ao 23, ok? Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de você os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que. Pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Tô Então, aqui. por que essa conversa sem sentido? Vá. E aí ele fala o seguinte, Cláudia, no Gálatas 5, 22 e 23, ele diz assim, ó. Tá me ouvindo? Tô, Tá me ouvindo? tô te ouvindo, tô te vendo. Tá legal. Olha só, ele diz assim, mas o Espírito de Deus, ele produz o amor. O Espírito de Deus, ele produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. É justamente isso que você está falando, né, Cláudio? Sobre o entender que isso é insight do Espírito Santo, é que vem do Espírito Santo. Não é um negócio que vem ao léu, que vem do nada e que vem de. Não, é o Espírito Santo que nos completa, que nos preenche, que nos dá os insights, que nos dá as inteligências e que nos faz verdadeiramente crescer. É só o Espírito de Deus que faz assim, mais nada. E aí você ia ler do. Eu só li até o 12. Tá bom. Então. Que ele fala: vou Ah, eu queria ensinar a falar um vocês como negócio é em grande o relação a isso. poder de Deus. Vou explicar os planos do Todo-Poderoso. Não, não é preciso, pois vocês todos já viram isso. Então, por que é que ficam aí dizendo bobagens? Aham. Você foi até o 12, Isso, não é né? isso? Então, assim, Legal. é Legal. Jó falando assim, já não aguento mais vocês falando a mesma coisa o tempo todo, vocês estão falando bobagem, e vocês já viram o que acontece, sabem de tudo, e mesmo assim vocês ficam aí de blá 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 no meu ouvido, né? Jó tá cansado deles. E Olha entra no só, e isso é 13, muito importante. Eu fiz essa anotação sobre isso também. Eu coloquei assim, olha só. Jó tem razão em se defender. E por quê? Porque, como eu estava falando antes, existe um processo de criação de uma imagem negativa. Jó não teve uma criação de uma imagem negativa. Na verdade, ele sempre criou uma imagem positiva. E por isso ele se indigna tanto, certo? Mas, porém, ele não deve desejar o mal para quem lhe vê como mal. Ele não deve, de forma alguma, desejar o mal para quem para quem deseja o mal para ele. Na pra verdade, ninguém, né? isso não. Exatamente. Que Isso é existem muito, pessoas muito que importante. existem pessoas que têm essa visão, né? De tipo assim, ah,
que Deus pese a mão sobre, eu já falei sobre isso, né? Faz a macumba santa aí, que as pessoas acreditam, né? Que Deus pese a mão sobre a sua vida, eu amaldiçoo a sua vida. Por Põe o exemplo, nome na eu Arca da vou Aliança. citar um profeta que fez isso, sabe? Eliseu. Eliseu saiu todo cheio de poder e glória, pegou a capa, não sei o quê, e aí uns rapazes começam a gritar: vai careca, vai careca, vai careca. Ele disse assim: eu amaldiçoo vocês. E aí uma ursa saiu e ó, destroçou todo mundo. Então, olha só. Deus sabe de todas as coisas, né? Mas não é correto fazer isso, não. Mas Na a palavra verdade, dele tinha poder, né? sim. Na Alguém verdade, falou assim, alguma coisa o aí. Senhor fala: eu abençoo os que te abençoarem. Eu amaldiçoo os que te amaldiçoarem. Não é você, né? Deus fala isso, que ele abençoa todos aqueles que te abençoarem e ele amaldiçoa todos aqueles que te amaldiçoarem. Mas ele não diz amaldiçoe, muito pelo contrário. Ele diz é fácil você amar o seu amigo, né? A quem te ama, mas o certo é você amar quem não te ama, né? Que é o mais Exatamente. difícil. Então ele não está dizendo amaldiçoa, ele está dizendo assim, ame aquele cara que te chamou de careca. É isso aí. Entendeu? Então, assim, Exatamente. e você vê que Deus não esconde os erros dos profetas, ele não esconde. Eliseu tinha poder para fazer isso, ele precisava, era uma época onde ele precisava impor respeito, e talvez se ele não fizesse isso, ele seria o careca, não seria o profeta Eliseu, entendeu? Impondo Sim, respeito e tudo mais, mas assim, para hoje, né, vivendo hoje, o nosso tempo, o que a gente precisa, não é correto. Tá? Não é para exatamente. amaldiçoar. Exatamente. Quem faz isso é Exatamente. Deus. É isso aí. Até porque se Então, Deus simbora. amaldiçoa os que te amaldiçoarem, se você estiver amaldiçoando aí alguém que é, né? Lembra que todos são chamados. Aí você está amaldiçoando É, alguém, você também será amaldiçoado. Pensa nisso. mas cuidado para não agir igual os amigos de Jó. Assim, pense nisso, cuidado. Entendeu? Porque não É, é por regra. A gente tem que viver por graça, por amor. Não é por medo. Ah, eu preciso ter exatamente. Pelo medo amor porque de senão Deus. Deus Viva vai pelo me amor e não castigar. pelo medo. Uau, é isso aí, Claudinha. Presta atenção no seguinte: do 13 ao 23, acredita que quem fala é Zofar, a sua quarta fala, certo? Por que eles acreditam nisso? Acreditam porque, pela forma de falar e pelo contexto e tudo mais, dá a perceber que foi Zofar que falou a partir do 13, não é Até isso? porque Então, vamos lá. utiliza palavras do capítulo 25, do 18 ao 25. Mas, é como a gente Exatamente. estava falando, existem estudos que dizem que é Jó falando, entendeu? Mas que ele utilizou dessas palavras de Zofar, entendeu? Quando aparecer isso na sua vida, você faz um teste lógico. Como é que se faz um teste lógico dentro desse processo? É assim: de Gênesis a Apocalipse, quem é que fala Deus. na palavra de Deus? Beleza. Então importa quem é que está falando? O importante é a mensagem. Uau, prontinho. Certo? Exatamente. Importante é a A gente só mensagem, é o contexto, é o que A está gente querendo só ser. passa porque para não ficar parecendo assim que você está passando de uma maneira errada, entendeu? Errônea. Então a gente passa que Exatamente. existem estudos que dizem que é Zofá e existem estudos que Exatamente. dizem que é Jó, entendeu? Para que você saiba disso. Qual é a importância disso? Nenhuma. O importante é a mensagem, ok? Isso aí. Beleza. Então vamos embora. Ele diz assim, ó: vou dizer. O que ele vai dizer? Cláudia não me mandou o. Vai, Cláudia, Como manda Deus, bala aí. o Todo-Poderoso, castiga os homens maus e violentos, as suas crianças passarão fome e os seus filhos, mesmo que sejam muitos, morrerão na guerra. Os que ficarem vivos morrerão de doença, e as suas viúvas não chorarão por eles. Os perversos podem ajuntar prata aos montes, podem ter muita roupa, muito mesmo, mas algum dia uma pessoa direita usará essas roupas, e um homem honesto ficará com a prata. A casa que o homem mau constrói dura tão pouco
tempo como uma teia de aranha, ou como a cabana de um vigia numa plantação. O homem mau vai rico para a cama, mas é pela última vez, pois quando acorda, a sua riqueza já se foi. O terror o arrasará, como se fosse uma enchente, e de noite a tempestade o jogará longe. O vento violento do leste o arrancará da sua casa, soprando contra ele sem piedade, enquanto ele faz tudo para escapar. Ele corre e o vento assobia, e o apavora com o seu poder destruidor. Ele está falando, rapidinho, por que ele fala sobre ser Zofá falando? Porque está lá no 25, do 18 ao 25, né? Peraí, 25, 18 ao 25. Oxe, não, peraí. Peguei o errado. Não, 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 não. Não é esse, não? Não, mas eu anotei errado, peraí. Não tem problema, não tem problema. Zofá. Aqui, ó. Do 18, ó. Devolverá o fruto do seu trabalho e não engolirá. O lucro da sua barganha é o 20, tá? O lucro da sua barganha não tirará prazer nenhum. Oprimiu e desemparou o pobre, roubou casas que não edificou. Por não haver limites, a sua cobiça não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável, pelo que a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua abastança, ver-se-á angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele para encher a sua barriga. Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, o arco de bronze o transpassará. Ele arranca das suas costas a flecha, e esta vem resplandecente do seu fel, e haverá assombro sobre ele. Então, assim, como ele utiliza dessa mesma linguagem do que vai acontecer, da herança, de qual é a herança, aí por isso que acredita-se que pode ter sido Zofar falando, né? Mas se não foi Zofar falando, o que acontece? Nesse momento, independente de quem está falando sobre a herança dos ímpios. O que os ímpios vão herdar, não é isso? Uhum. Pode falar, e depois eu falo. Então, é isso. Ele continua a dizer aqui, o Zofá continua a dizer o que acontece com os perversos, com os ímpios, tentando botar medo em Jó, para Jó parar com essa certeza louca dele. Jó, para com essa sua certeza louca aí, não tem lógica essa parada que você está falando. Então é melhor que você se arrependa o quanto antes, que você confesse o quanto antes, não fique com orgulhinho não, entendeu? Porque vai acontecer isso, isso e isso com você, eu não quero nem estar perto. Se eu fosse Jó, eu falava para ele assim, vem cá que eu vou orar por você. É muito difícil falar isso, fazer isso, né? Na verdade... Agora, é muito difícil agora. Mais tarde vai acontecer. O que a gente tem vontade de falar e fazer, assim, faz o seguinte, vai-se embora, me deixe em paz, entendeu? E não se meta não na minha vida. O que você está fazendo aqui? Vai embora, amigo da onça. Vai embora, vai embora, vai embora, né? Quando a gente pergunta para alguém assim, certo, você está no meio de um rio, você imagina que você está no meio de um rio, e aí você sabe que você precisa crescer. Quando você precisa crescer, você cresce subindo ou descendo? Hã? Quando você está no meio de um rio, que Você cresce subindo ou você cresce descendo? Você está com seus amigos numa canoa, num barco, você cresce como subindo, né? Sempre é assim. A vida, imagine que a vida é um rio. E nesse rio, você cresce subindo. Você não cresce descendo. E aí os seus amigos falam para você assim, ei, faz o seguinte,
Não vai agora, não. Fica aqui mais um pouco comigo, daqui a pouco você vai. E aí vocês dizem, tá bom. O que você precisa dizer, eu não posso. Essa é a minha vida, eu tenho que correr atrás dela. Aí ele pode te dizer assim, tá, tudo bem, não tem problema não. Mas faz o seguinte, deixa a gente primeiro lá embaixo e depois você segue o caminho da sua vida. E aí você tem que falar o que para o seu amigo? Sinto muito, mas é a minha vida. Eu não posso voltar para trás para depois ir para frente, para deixar você lá atrás. Eu tenho que ir embora. Aí o seu amigo, em terceira vez, vai falar assim, então tá bom, mas vá, mas você não vai levar o barco, porque o barco é nosso. Você vai do jeito que você quiser. E aí, a vontade que você tem é de dar um murrão nesse seu amigo, jogar ele para fora do barco, sair remando, e deixar ele se lascar sozinho. Na verdade, cada um precisa tomar conta da sua vida. Cada um precisa tomar conta da sua vida. E as pessoas precisam enxergar, entendeu? A sua vida. Não queira mudar ninguém. De verdade, não queira mudar ninguém. Deixe que as pessoas comecem a enxergar a mudança a partir de você. E se elas quiserem aquele resultado, elas vão começar a entender e buscar o resultado a partir do caminho que você trilhou. Agora, você ficar puxando a carroça, entendeu? O que você vai fazer? Você vai sair fora. Você vai, olha só, se você está aqui, certo? Se você está aqui e o seu amigo está aqui, ok? E aí o que acontece dentro desse processo? Acontece o seguinte, você começa a caminhar, e seu amigo está paralisado, o que vai acontecer? Não é você mandar ele embora, dar um chutão e vai, vaza, não. É você simplesmente começar a caminhar e ele vai ficar para trás. E ele vai ficar para trás não porque você jogou ele para trás, e sim porque ele resolveu se manter em inércia. Você também resolveu se manter em inércia, mas você se manteve em inércia movimento. Ele se manteve em inércia parados. Os dois estão em movimento, estão em inércia. Essa inércia é de movimento, essa inércia é de parado. O que está parado, se a inércia diz que aquele que está parado, entendeu? O movimento dele é se manter parado. Aquele que está em movimento é se manter em movimento. Então, cara, o que acontece? Esse aqui, se levar um impulso, e se ele quiser, porque você faz impulso contrário para se manter parado, e se quiser, você talvez alcance esse cara aqui. Mas se não, meu amigo, cada um constrói aquilo que quer buscar para si. O que acontece? Isso que o Marcelo está falando, Bárbara, é muito importante, porque o que acontece é o seguinte, não é que a gente não possa ajudar outra pessoa, muito pelo contrário, a gente deve ajudar. Mas você não consegue forçar a pessoa a fazer aquilo que ela tem que fazer, entendeu? O que ela deve fazer. Porque ninguém tem que fazer e nem deve fazer nada. Você tem que fazer e deve fazer aquilo que você quer fazer para a sua vida, para que haja crescimento e desenvolvimento. Seja ele espiritual, que é o mais importante, depois profissional, pessoal, enfim, que na verdade caminha tudo junto. Se você está bem espiritualmente, todo o resto vai caminhar junto com você. Mas, e você deve até chamar, vem comigo, vamos lá. E tinha um amigo do meu pai, que inclusive está até internado e tudo mais, que chamava todo dia, chegava e falava, vamos embora para a igreja, vamos, trabalha comigo, não sei o quê. Ligava para ele, meu pai contava uma mentira, meu pai inventava uma história e não ia. E aí ele ia lá e orava, como a gente falou de Paulo, que Paulo fala que você conta a sua história, quem converte é o Espírito Santo de Deus. Então ele ia lá, orava, entregava nas mãos de Deus e foi Deus que tocou no coração do meu pai para que ele começasse a ir. Então você pode falar, você deve falar, você pode estender a mão, entendeu? Mas você não vê Jesus colocar ninguém em cima do ombro e sair carregando. Você não vê Jesus fazendo isso. Em nenhum momento. Ele vê lá Zaqueu em cima da árvore e fala assim, o que você está fazendo aí? Ah, eu estou aqui para te ver. Então desce depressa que convém que eu pouse na sua casa, que eu vá comer na sua casa. Entendeu? Mas ele não sabe chega o que é extraordinário? E sabe o que é extraordinário nessa história de Zaqueu? Sabe o que é extraordinário? Que Jesus Cristo não falou nada. Jesus Cristo entrou na casa de Zaqueu, assentou-se à mesa,
Os banquetes da época eram banquetes festuosos, ou seja, tinha muita fartura, como se fosse uma festa, como se fosse uma coisa extraordinariamente grande, e estavam lá, e Zaqueu sentiu peso no coração dele, e falou assim, a partir de hoje, eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei. Então, não foi Jesus Cristo que precisou falar nada para essa pessoa. Essa pessoa, ela, através da vida de Jesus Cristo, através da integridade de Jesus Cristo, ela resolveu mudar. Então, assim, a palavra de Deus diz assim, viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Se der, fale. Olha só que extraordinário. Se der, se você tiver a oportunidade, fale sobre ele. Mas o mais importante é... todo mundo, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, então você tem que pregar. Agora, assim, carregar, você não vê Jesus carregando ninguém. Ele não carrega ninguém. E sabe o que acontece? Nem carregando, nem tentando agradar. Eu vou falar de experiência própria, assim. Quando você começa a carregar as pessoas, o que acontece é que você não só fica para trás, mas como você também acaba desistindo, entendeu? Porque você começa... Nós somos a média das pessoas que nos rodeiam. Nós somos a média das pessoas que nos rodeiam. Então, se você está rodeado de pessoas que só desistem, pessoas que não querem andar, pessoas que querem ficar parados, entendeu? Você acaba fazendo a mesma coisa. Porque aquele conceito seu não cresce, não desenvolve. Então você fica ali, ó, o tempo todo no meio de pessoas que não desenvolvem. Por isso que Jesus é bem claro, ele fala, não se senteie à roda dos escarnecedores. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medite de dia e de noite. Porque se você se assenta na roda dos escarnecedores, você não começa escarnecendo, mas você passa a escarnecer. Você passa a viver aquilo. Entendeu? Então, Jesus já falava isso, já. Né? Então, eu vejo assim, nesse momento aí, você fala assim, Zofar falando. Se foi Jó falando, eu vejo Jó falando assim, exatamente o que Zofar falou, da seguinte forma, porque ele entra numa pergunta antes dessa fala, ele entra numa pergunta bem interessante, que eu acho que é a pergunta mais importante do nosso texto. Ele fala assim, ó, eis que todos vós já viste isso. Por que, pois, alimentais vãs noções? Perdão, mas aqui é a 10. Por que fica aí dizendo besteira? É isso mesmo. É a 10, na verdade, eu li errado. Vocês ficam aí dizendo bobagem? É a 10, eu li errado. A 10 fala assim, deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo, né? Ensinar-vos-eis o que encerra a mão de Deus, e não vos ocultarei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já viste isso. Por que, pois, alimentais vãs noções? Então, assim, nós já vimos isso, nós já percebemos o que existe. As pessoas que se deleitam no Senhor, as pessoas que verdadeiramente caminham o caminho do Senhor, elas têm uma vida de paz e tranquilidade, mesmo que a vida seja atordoada, mesmo que tenham problemas, mesmo que tenham aflições, elas têm paz e certeza do que vai acontecer na vida delas. Eu vou citar um nome de uma irmã. A irmã Helenice passou por uma provação muito grande. A irmã Helenice é nossa mãe na fé, digamos assim, que ela era uma das pessoas que pregava o evangelho pra gente. E ela passou por uma situação muito atordoada na vida dela, onde o esposo dela está internado no hospital, que é o J. Silva, e ele está ali, teve até melhoras e tudo mais, mas está numa situação muito ruim. Os 2 filhos dela faleceram por conta de Covid, entendeu? Faleceram. E ela fez um discurso no enterro deles que você vê que é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, né? Deus deu, Deus levou. Importante é que está nos braços do Pai. Foram pessoas que foram usadas por Deus para falar do amor de Deus o tempo todo. E quando o marido dela sofreu o acidente, ela é muito nossa amiga, e minha mãe ligou para ela para conversar com ela, ela usou uma frase que me chamou bastante atenção. Ela falou assim, às vezes as pessoas pensam que porque eu tô
aparentemente tranquila, calma, eu sou uma pessoa fria que não está sentindo a dor do que está acontecendo, né? Eu estou sentindo sim, está doendo, é meu marido que eu amo, mas eu confio em Deus e o que ele fizer, entendeu? É para honra e glória do nome dele. E eu não vou me opor à vontade dele. Então eu já entreguei na mão do Senhor. Agora o meu trabalho é descansar. Cara, eu olhei assim e falei assim: isso é realmente uma pessoa que está ali na presença do Senhor, que mesmo em meio à Sim, tribulação, ela tem paz, ela tem tranquilidade, é ela tem verdade. certeza. E é isso que nós precisamos buscar em Deus, sabe? É isso que eu É vejo em fé. mim. Eu vejo Jó oscilando entre isso, sabe? Jó, ele tá ali naquela questão de que eu confio em Deus, eu sei que ele existe, eu tenho minha esperança nele, mas eu não pequei, eu não fiz nada de errado, por que que eu tô passando por isso? O que que tá acontecendo na minha vida? Ele ainda não chegou nessa base de ufa, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ele ainda não chegou nessa de Abraão. Cara, Abraão que saiu com Isaac com a certeza de que ele ia voltar. Se fosse para Foi. ressuscitar, Sim, se fosse para exatamente. nascer de novo da barriga Ele não da mulher sabia o que ia dele, acontecer, mas ele sabia exatamente isso. Ele fala assim: aguardem aqui, eu vou lá, nós vamos lá em cima e já voltamos. Ele ele não sabia o sabia que ia que acontecer, mas Isaac ia ele tinha voltar com uma ele. fé muito grande. Como Isso é um pai extraordinário, pai de fantástico. multidões. Então você vê Exatamente. Abraão diferente de Jó ali, ele não oscila. Ele está ali na É, certeza. Eu sei que vai dar certo. Deus pediu, é isso aí. vou levar. E vai dar certo. Entendeu? Jó sabe que vai dar certo. Mas ele ainda está naquela questão assim: poxa, mas por que que eu estou passando por isso? Não vou me afastar de Deus. Mas por que que eu estou passando por isso? Não vou ficar longe de Deus, mas por que que eu estou passando por isso? Entendeu? Ele ainda está nessa fase. Show de bola. Qual a tarefa de hoje, Claudinha? Eu não pensei em nenhuma, não. Você pensou em alguma? Pensei. Acabei de pensar em uma. Eu Vá imaginei. Eu falei lá que o e Espírito Santo deve ter falado com ele. então, vá lá e descanse hoje. Reflita sobre tudo isso que nós conversamos. E lembre-se do início do capítulo. Reflita sobre o início do capítulo. E diz assim, cara, se você não pode ter a convicção de Jó, o que que você precisa? Você precisa pensar nisso hoje. Se você não tem a convicção de Jó, essa convicção de que eu não vou dizer que errei porque não errei, o que que você precisa fazer? Isso é a tarefa de hoje. Domingão, primeiro dia da semana. Comece a semana dizendo para Deus o que que você precisa fazer para ter a mesma certeza de Jó. É isso. Ora aí para nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, ainda na tua presença, Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha sobre as nossas vidas, nos revelando, Senhor, o que precisa ser transformado, o que precisa ser moldado, Pai amado, enquanto ainda estamos moles, Senhor, para que possamos ser moldados, transformados, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa esse dia, que seja maravilhoso na tua presença, Pai amado, esse almoço gostoso, Senhor, e que possamos, Senhor, verdadeiramente colocar em prática, Senhor. Porque falar, 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 as palavras vão para o vento e são levadas e não ficam. Mas quando a gente pratica, ela fica aqui, ó, para sempre no nosso coração. Então, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor é que dá, Senhor, o desejo, Senhor, e o Senhor que faz com que façamos. Então, vem sobre cada um de nós, para que façamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que haja mudança, transformação e cura nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Amanhã, Deixe o sol entrar. amanhã, 12:05.
Direto do Pontualmente, trono. 12:05. Amanhã aguardo vocês para um almoço direto do Trono, deixe o sol entrar. O dia já raiou e o Eu vou aprender Rei essa da música. Glória está, oi, nesse Eu vou aprender essa lugar. música. Tchau, gente. E o mesmo Obrigado! silêncio vai nas ondas do seu grande amor. A dor se transforma em paz, faz brotar